o texto começa falando, no verso 6, dizendo que faleceu José, e todos os seus irmãos, todos os seus descendentes e toda aquela geração. E lá no capítulo 12, no verso 40, olha o que diz ali. Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Quando ele começa essa história aqui no capítulo 1, ele está trazendo a memória, está falando de José. José, ele foi filho de Jacó, filho proferido, ele Benjamim, e José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José, ele teve vamos dizer assim, uma juventude muito difícil. Ele era um sonhador, ele era uma pessoa que temia a Deus, ele era uma pessoa perseverante, ele era uma pessoa que pensava para frente. E os próprios sonhos dele começaram a incomodar os irmãos, a causar inveja nos irmãos, porque ele era uma pessoa que pensava grande. E os irmãos se incomodaram a tal ponto que o venderam para o Egito. Então ele foi comprado no Egito, e lá ele foi muito bem sucedido. A mulher se interessou pelo rapaz que era bonito, então ele não quis saber dela, porque ele tinha princípios, e a palavra de Deus diz que tudo que ele colocava a mão para fazer, ele era bem sucedido. Então ele foi preso, porque ele não se deitou com a mulher, e a mulher falou mal dele, o marido prendeu. Ele foi para a cadeia. Na cadeia ficou mais anos lá. E lá então ele começou a revelar sonhos. E os sonhos que ele revelou levaram ele ao palácio. Porque o rei, o faraó, teve um sonho e que ninguém sabia revelar. E quando ele chega ali diante do faraó, ele interpreta os sonhos de faraó e fala dos tempos, que haveriam tempos de seca, tempos em que não teria comida, e haveriam tempos de muita fartura. E então o faraó, preocupado, e faraó creu naquilo que ele disse, porque José tinha o próprio Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então ele ouviu, e ele disse, o que faremos? E José então traz, junto com a interpretação do sonho, traz também a revelação, traz a direção, traz a solução para aquele problema. E naquele mesmo momento, então, o rei decide colocar ele como sendo governador. E olha que interessante isso. O povo do Egito era um povo muito fechado. E ele, sendo hebreu, dificilmente ele conseguiria ter qualquer cargo dentro do Egito. Porque ele era um hebreu, ele não era daquela cultura, ele não era daquela etnia. Mas, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, para que o mundo fosse salvo, ele se tornou o segundo homem mais poderoso daquele tempo, somente abaixo de Faraó. E aqui a gente começa a ver o cuidado de Deus com o povo, gente. O cuidado de Deus, e a gente começa a perceber que uma pessoa bem-sucedida, ela vai ser sempre alvo de crítica. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que a palavra de Deus diz que ela é uma bênção, porque quando Deus chama Abraão e diz assim, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Mas seja você uma bênção. E sendo bênção, eu vou multiplicar. A tua descendência vai ser como as areias do mar. Ou seja, quem é bênção, quem é solução, aonde estiver, o que estiver fazendo, vai ser sempre alvo de crítica. Vai ser sempre alvo de perseguição. E isso aconteceu com José. Mas a gente viu ali, em Êxodo capítulo 1, que José, ele morreu. Só que antes de morrer, José trouxe toda a sua família para o Egito. Eles eram mais de 70. Entre irmãos, filhos, esposa, enfim. E lá, então, eles ganharam uma posse de uma terra para viverem. Só que passados 430 anos,
a palavra de Deus fala que eles já eram mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles eram mais de 600 mil. Eles eram uma nação. E o rei ficou muito preocupado. E com isso começou uma perseguição ao povo, porque eles eram um povo numeroso e um povo mais forte do que o povo do Egito. Deus levanta um menino chamado Moisés, em que foi levantado por Deus para salvar o povo naquele tempo. Moisés, ele foi largado junto ao rio Nilo, e ali é onde a filha do próprio faraó pega aquela criança, entendendo que era uma divindade, entendendo que o Nilo, porque naquele tempo tudo no Egito era um deus, o sol era um deus, o rio era um deus, o jacaré era um deus, tudo era um deus. Assim como nós temos, por exemplo, hoje na Índia. A Índia hoje são centenas, milhares de deuses que tem na Índia. Hoje um inseto é um deus na Índia. E naquele tempo assim também era no Egito. E vendo isso, e sabendo de todas essas coisas, acontece o fato em que todas as crianças deveriam ser mortas. E Moisés foi salvo. Então ele é tomado pela filha do faraó, como sendo filho dela. E a própria mãe dele cria ele a uma idade em que ele já era desmamado e poderia voltar ao palácio. Certo dia, Moisés se passa. E ele vê, então, um egípcio batendo no hebreu. Ele foi criado no meio dos hebreus. Ele aprendeu com a mãe dele a cultura dos hebreus, que tinha um Deus. E ele vê, então, o egípcio batendo. O que ele faz? Ele vai lá e luta e mata o egípcio. E esconde. Porém, o faraó fica sabendo e ele foge. Ele tinha 40 anos de idade nesse tempo. E ele vai, passa um tempo no deserto, e esse tempo no deserto prepara ele, até que Deus chama Moisés e diz para ele: agora eu vou te usar. E eu quero ler com vocês a partir de agora, lá em Êxodo 7,16, olha o que diz. O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Deus chama a Moisés, dá a Moisés todo o entendimento, dá todo o suporte, tudo o que ele precisava, e envia ao faraó, e diz: olha, libera o meu povo para me servir. Só que o faraó fez o quê? Não, tá louco? Que liberar o povo para servir? Não, mas não vou. Coloca para nós agora Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha só, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até o 6. Assim como ele também nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E agora? Para o quê? Para sermos louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Senhor, ele nos chamou, cada um de nós, pela sua própria vontade, por amor através de Jesus Cristo, que ele conquistou com a sua vida, derramando seu sangue para o perdão dos nossos pecados, ressuscitando, sendo a primícia daqueles que dormem, daqueles que vão dormir, para que tenhamos vida e vida eterna, para que cada um de nós que aqui está hoje
independente de qualquer coisa que tenha feito, ou qualquer forma de crença diferente, possa passar a entender o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor te chamou para o louvor da glória dele, para servir louvando, adorando o Senhor. E quando o povo lá no Egito, por 400 anos, imagina 400 anos, quantas gerações se passaram? Nós lemos que o próprio rei que estava naquele tempo não conheceu a José, não sabia provavelmente nem direito da história de José, não deu valor para aquilo que José e toda a sua família fez naquele tempo, salvando o próprio Egito. E é o que muitas vezes acontece nos dias de hoje. As gerações, elas vão vindo, e não se dá valor para a história dos outros. Não honra a história, não honra os valores, não honra a cultura que se criou, não honra os antepassados, não honra pai e mãe, não honra avô, avó, não honra. Porque acha que agora é do nosso jeito. E Faraó, confrontado pelo próprio Deus, ele diz de novo lá, Êxodo 7,16, que é onde começa então a primeira praga, onde é transformada as águas em sangue. Deus adverte, libera o meu povo, para que ele possa me servir. E o Faraó disse, nananina não. Ok, isso aconteceu em Êxodo 8:1, novamente, Moisés chega a Faraó e disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, para que seja para o meu louvor, para que seja para a minha glória, deixa o meu povo me servir. E o que aconteceu de novo? Não, e aí veio a praga das rãs, lá em Êxodo 8:20, novamente, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E novamente, Faraó endurece o coração e diz não. E aí acontece a quarta praga nesse momento, que é a praga das moscas. Até a terceira praga, até os hebreus sofreram. A partir da quarta praga, que era das moscas, Deus fala, agora vocês vão conhecer que eu sou Deus, porque nenhuma mosca vai entrar no arraial do meu povo. Só vocês aqui no Egito vão sofrer a praga. E da quarta praga em diante, Deus começa a trabalhar, Deus começa a afrontar, Deus começa, então, a mostrar para os egípcios que os seus deuses, porque toda praga ela veio para confundir, ela veio para denegrir a imagem dos deuses do Egito, para mostrar que existia um Deus maior. E sabe por quê, meus queridos? Porque nas 3 primeiras pragas, os magos, eles iam lá e faziam as suas magias também. Eles conseguiam. Eles lá invocavam as entidades malignas, os demônios, e faziam a mesma coisa. Quando Moisés chegou para o Faraó e disse, olha, Deus me mandou vir aqui para liberar o povo. E aí, mas quem é tu e tal? E ele vai e larga o cajado no chão. O cajado se transforma numa cobra. E aí vem os magos e faz a mesma coisa. O diabo sabe imitar direitinho a Deus, mas não é Deus. Até a terceira praga, eles continuaram tentando. Agora, a partir da terceira, eles não tinham o que fazer. Lá em Êxodo capítulo 9, verso 1, novamente, acontece a quinta praga, que é a peste sobre os animais. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. O Senhor vem advertindo,
O Senhor veio chamando a atenção. Olha como Deus tem paciência, gente. Quantas vezes Deus fala, Deus pede, Deus de novo, olha, me serve. E a gente fica ali dormindo. Não, hoje não. A gente fica ali dando desculpa. Não, eu não. Capaz, eu não vou. Não, eu tenho que fazer. Não, eu não vou abrir mão. O faraó não queria abrir mão da mão de obra gratuita. O faraó não queria abrir mão daquilo que para ele recebia de graça. Ele poderia fazer qualquer coisa, porque ele se virava o dia inteiro trabalhando, só que nas horas extras, eles davam um jeito também de prosperar, multiplicavam. Gente, imagina, era povo demais. Eles tinham que fazer algo a mais para conseguir ter sustentabilidade. Você às vezes não tem que fazer algo a mais para ter sustentabilidade? Sim ou não? E Deus advertindo, Deus chamando a atenção, até que ali também vem a 7ª praga, Êxodo 9:13, que vem a chuva de pedras. Essa veio para destruir plantação, destruir a árvore, tudo. Veio destruir tudo que eles tinham pronto para comida, tudo que eles tinham pronto. E disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te o faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E novamente Faraó, coração duro, não liberou, e veio a chuva de pedras, e destruiu toda a plantação. E o povo continuou escravo naquele tempo. Êxodo 10:3, quando então vêm os gafanhotos para arrematar tudo que a chuva de pedra não tinha destruído. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Aqui Deus já estava indignado, né? Olha, eu tenho tido paciência, eu tenho pedido e tu não tem atendido. Eu tenho até tido misericórdia, porque quando tu diz para o meu servo Moisés que tu vai te arrepender, que tu vai liberar o meu povo, eu vou lá e eu cesso a praga. Eu cesso aquele tempo ruim. Eu cesso. Mas até quando tu vai continuar recusando de te humilhar, de mudar, de transformar e de seguir, e de fazer e de obedecer? Até quando? Você vai continuar impedindo o meu povo de me servir? Quanta coisa tem impedido você de servir o Senhor? Até quando? Até quando você vai continuar dando desculpa? Até quando você vai continuar recusando a direção que Deus tem dado para a sua vida e para a sua família de servir o Senhor? Até quando? Sabe qual é o problema, meus amados? A gente vai achando que não tem problema. O faraó achou que não tinha problema. O faraó, não, eu sou o faraó, eu sou Deus. O faraó se intitulava Deus. E ele tinha os seus magos, ele tinha suas mandingas. E tinha os caras que faziam isso para ele, faziam aquilo para ele, ele mandava, eles faziam. E ele continuava com o coração duro, recusando, pois ele não queria se humilhar. Eu pergunto, será que nós nos humilharmos perante Deus é ruim? Sabe o que é pior? É nós temos que nos humilhar diante dos outros. É melhor você se humilhar diante de Deus que você não vê, do que você tem que se humilhar diante de alguém que você vê. O problema é que a gente não quer escutar o Deus que a gente não vê e quer escutar as pessoas que a gente vê. Olha só como é que é as coisas, né? A gente não quer dar ouvidos para Deus porque eu não vejo,
E porque eu não vejo, eu tenho às vezes mais medo até do pastor, do que o próprio Deus que vê tudo e todas as coisas, até o que você pensa. E eu não sei o que você pensa. E aí você se esconde, aí você foge, aí você não presta conta, aí você não fala. E aí quando vem a praga, aí quando vem o dia ruim, aí quando vem o peso, você clama. Aí você vai lá, por favor, tem misericórdia de mim. Mas Deus não quer isso. Deus, Ele quer que você continue servindo ao Senhor. Você seja para o louvor da glória de Deus, a sua vida continuamente, sem precisar chegar ao ponto de ter que estar se humilhando. Amém, igreja? O Senhor é bom em todo o tempo. Êxodo 10:7, novamente o que acontece ali. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, olha isso, gente. Os oficiais de Faraó tiveram consciência. Até quando nos será cilada este homem? Deixa ir, Faraó, os homens. Deixa eles ir, para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Agora olha o que ele diz. Acaso, por acaso, tu não sabes ainda que o Egito está arruinado? Talvez quantos alertas Deus já te deu? Quantas pessoas talvez Deus já levantou para dizer para você assim, tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não está percebendo que é Deus trabalhando na tua vida? Por que tu não te volta para Deus? Por que tu continua resistindo o Senhor? Não está vendo? É o que ele está dizendo. Quando nós abandonamos o Senhor, pode ter certeza que tudo de ruim pode acontecer. E quando nós estamos com o Senhor, também pode acontecer. A diferença é que você tem socorro quando você está com o Senhor. A diferença é que você tem refúgio quando você está. A palavra do Senhor diz que você está debaixo das suas asas. Você tem segurança quando você está no Senhor. Você tem refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele te guarda, Ele te protege. Essa é a grande diferença, meus amados. As pessoas veem, mas você não está vendo. As pessoas percebem, mas você não está percebendo. As pessoas até falam e você não está ouvindo. Até quando você vai recusar de servir o Senhor? Por causa da dureza do coração de Faraó, gente, e não permitiu o povo servir a Deus, o Egito foi arruinado. Quanta vida, quanta família, quanto casal, às vezes arruinado, quebrado, está moído, vivendo de aparência, de máscara. Às vezes vem na igreja, está rindo, mas quando chega em casa está tudo ruim, chega no carro ali, ó, já mudou o tempo. Aqui está sol e lá deu chuva, nublado. Por quê? Porque não está sendo verdadeiro. Porque não está sendo verdadeiro. Seja verdadeiro. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Seja verdadeiro, seja a verdade. O que está impedindo você de ser verdadeiro, de ser a verdade? Não tem nada melhor do que a sinceridade, não tem nada melhor do que a transparência, não tem nada melhor do que você ser a verdade, meus queridos. Não precisa fingir, não precisa mentir, não precisa enganar. Essa é a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer. E Faraó tentando enganar Deus, dizendo para Moisés até acreditava, né? Porque quando ele dizia assim, não, nossa, eu não quero mais, olha essas moscas, olha essas rãs, olha essa chuva de pedra, que isso? Por favor, Moisés,
ora ao teu Deus e pede que ele cesse com essa praga sobre a minha vida, sobre o Egito, por favor. E aí Moisés acreditou, ia lá e dizia assim: Deus, para com a chuva de pedra. E Deus parava na hora. E aí quando parava a chuva de pedra, o faraó: esse Deus, esse homem. Deus conhece o coração. Você pode enganar o homem, você pode enganar as pessoas, mas Deus conhece o coração. E porque conheceu o coração, lá em Êxodo 12, acontece a última praga, e é onde também acontece a primeira Páscoa. Olha o que diz ali, 12, verso 3 a seguir. 3 ao 13. Preste atenção aqui, meus queridos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, agora Deus dizendo para Moisés falar aos hebreus. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Então, junto à família, é muita carne. Ô vizinho, chega aí, vamos compartilhar. Não é o que acontece no domingo, não foi o que aconteceu hoje, gente? Sim ou não? Junto à família, junto os amigos, vamos comer. O cordeiro tem que ser como? Sem defeito. Tem que ser macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Finalzinho da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que só nas casas que comerem. O que ele está dizendo assim? Pega o sangue, pega a trincha e passa agora ali, nos marcos. Bem linguagem popular. Passa o sangue nos marcos das portas, aonde for a casa que vocês se ajuntarem para comer. É o que ele está dizendo. E daí? Naquela noite, vocês vão comer a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Tudo. Nada deixareis dele, até é para comer tudo. Agora, porém, se não comer, queima o que sobrar. Não pode sobrar. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha só, gente. Olha isso. Vocês vão comer, mas vocês vão comer prontinho para largar. Prontinho para correr. Prontinho porque algo vai acontecer. Come pronto. Come com tudo pronto. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. E o 12? Porque naquela noite, olha o que ia acontecer. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o 13? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia! Essa foi a primeira Páscoa. O Senhor diz a eles, olha, pega o cordeiro, assa o cordeiro e come todo o cordeiro. E fica prontinho, porque algo vai acontecer.
coma isso, porque essa é a Páscoa. Pega o sangue e passa nas portas, porque vai vir o destruidor. Ele vai entrar. Mas naquela casa em que tiver o sangue na porta, ele não vai entrar. Aleluia! Esse sangue que ele está falando aqui já aponta, já simboliza o sangue de Jesus que cobre e tira todo o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava simbolizando Jesus. Essa é a Páscoa. Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno. O sangue dele, que verteu na cruz, tirou todo o pecado do mundo. E ele tirou todo o escrito de dívida, todo o teu pecado da mão do diabo, que não pode mais acusar, que não pode mais trazer praga sobre a sua vida, maldição sobre a sua vida. O problema é que quantos estão cobertos com o sangue do Cordeiro? Quantos estão com os umbrais da sua vida cobertos no sangue do Cordeiro? E quando vem o dia, quando vem o destruidor, quando vem os espíritos, deuses do Egito, como ele diz aqui, que são esses espíritos desse mundo, sobre a sua vida, ele entra ou não entra? Aleluia! Aleluia! Não entra, né? Vocês estão vendo o que é a Páscoa? Que o sangue de Jesus, ele não permite que o mal entre na sua vida? Mas a questão é, você está lavado e coberto no sangue de Jesus? A sua vida está coberta e lavada no sangue do Cordeiro? O Senhor, ele está sobre a sua vida, que diz lá 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, se alguém está coberto pelo sangue do Cordeiro, se alguém está na sua palavra, é uma nova criatura. Esse serve ao Senhor, esse louva com a sua vida ao Senhor, as suas obras, a sua linguagem, o seu coração, a sua mente, tudo glorifica a Deus. O que tem impedido da sua vida glorificar a Deus, meus amados? O que tem permitido que você dê espaço para que maldições, para que espíritos, para que esses deuses entrem na sua vida? Hoje pela manhã o apóstolo compartilhava essa palavra conosco. Ele trouxe algo, uma revelação que Deus deu a ele e que é muito forte. Lá em 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Tem outra tradução que diz, Jesus Cristo, a Páscoa, ele foi imolado. Lançai fora o velho fermento. Lançai fora a velha natureza. Lançai fora as obras pecaminosas. Mas a partir de agora, sirva ao Senhor com tudo que você tem, com toda a tua vida. Nós lemos antes lá em Salmo 24 que tudo é do Senhor. A tua vida é do Senhor. Você queira ou você não queira. Você gostando ou você não gostando. Mas a Bíblia diz que provai e vede como o Senhor é bom. Tem como alguém aqui poder falar de uma pessoa que não conhece, gente? Tem? Não tem. Agora, quando você conhece a pessoa, quando você tira tempo para a pessoa, quando você valoriza a pessoa e você passa a conhecer a história dela, você passa então a conhecer e ter momentos com ela, a ter experiências com ela, você vai começar a dizer assim, nossa, o fulano é top. Nossa, o fulano, olha só, é parça, ele é parceiro. O fulano, é um baita amigo. Mas esse aqui, aonde eu estou, o que eu precisar, ele pode tirar a camisa do corpo. Quantas vezes vocês já ouviram isso? O fulano tira a camisa do corpo para dar se precisar. Agora eu pergunto, quantos conhecem Jesus assim? Quantos de fato conhecem Jesus
dessa maneira, que pode dizer assim, não, eu sei, e se eu pedir, ele tira a camisa do corpo para me dar. Eu sei que quando eu abro a minha boca, ele vem no meu socorro. Eu sei que quando eu me arrependo, quando eu me humilho, quando eu sirvo, ele está cuidando da minha vida, da minha casa e das minhas coisas. Eu sei, eu tenho essa convicção, porque é o que diz Hebreus 11:1, fé é ter certeza das coisas que eu espero, é ter convicção de fatos que eu não vejo, mas eu tenho certeza. Isso é Páscoa, isso é Jesus, isso é verdade, meus amados. Quando ele morreu, um véu se rasgou, e esse véu é o que separava eu e você da presença do Deus verdadeiro. Mas depois que esse véu se rasgou, nada impede você acessar a presença de Deus e você ouvir com os seus ouvidos, você ver com os seus olhos espirituais as coisas de Deus na sua vida acontecendo. Nada pode impedir, mas tem uma coisa que tem impedido muitos aqui de servir. E sabe o que é? É você mesmo. É a sua, talvez, incredulidade. É a sua dúvida. É a sua indisposição de conhecer Ele de verdade. Porque não tem como eu falar bem da quem eu não conheço. Não tem como eu marcar um encontro com alguém que eu nunca vi. Não tem como eu ter acesso à vida e à presença de alguém que não faz parte da minha vida. Jesus tem feito parte da sua vida. Jesus está fazendo parte da sua família. Jesus está cuidando dos teus negócios. Jesus está cuidando da tua casa, dos teus filhos. Ele cuida. Ele cuida. Você confia mesmo? Porque confiar, sabe o que é? Ele diz assim, ó, cuida para mim e pega. Um dia eu volto e pego. Eu confio. Eu sei que está bem cuidado. E eu sei que nessa questão homem e mulher são diferentes. Eu sei que nessa questão homens e mulheres são totalmente diferentes. Mas talvez você mulher, porque muitas dores você passou, você continua assim insegura, mas não solta. Eu confio, mas eu quero dar uma olhadinha. Não, deixa só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um tempo. Será que você ainda tem tempo? Será que ainda dá tempo? Será que ainda Deus está permitindo tempo? Porque lá em Eclesiastes, a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você abraçar e estar junto. Mas há tempo de você afastar de abraçar e não é mais para estar junto. Tem pessoas que por algum motivo ainda não se sentem em paz e têm dúvidas de estar aqui no MBCV. Porque ainda está abraçado com outro tempo. Será que é tempo disso ainda? Ou será que é tempo de você permitir, confiar e crer e deixar Deus trabalhar? Pergunto, quem é maior, homem ou Deus? Em quem você confia, homem ou Deus? Então confie no Senhor e entrega que tudo mais Ele vai fazer. Amém? Confia. Só confia. Só crê. E deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Porque é o que Ele quer. Amém?